Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre relacionamentos abusivos, mas de um jeitinho um pouco diferente. Quando a gente fala em relacionamentos abusivos, a gente acaba falando desde quando um relacionamento já existe e ele já ultrapassa um determinado nível em que há uma agressão ou que há uma agressão verbal, não necessariamente física, mas já está instaurado o relacionamento, enfim, já chegou numa proporção em que as pessoas falam sobre isso. Mas acho que é super importante a gente também poder falar sobre relacionamentos abusivos de uma forma antes de ele vir a se desenvolver até um relacionamento, porque quando um homem é tóxico, é abusivo, ele dá sinais dessa toxicidade, digamos assim, desde o início. Então, há sinais que a gente pode ficar atentas e que a gente deve ficar atentas, tanto para não acontecer com a gente, mas para não acontecer com mulheres que a gente ama, com as nossas amigas, com familiares, para poder conversar sobre isso e fazer com que as mulheres percebam esses sinais antes de namorarem com alguém e não entrarem numa fria, certo? Então vamos lá. Primeiro sinal de um relacionamento que pode vir a ser abusivo: comentários pejorativos e controladores a respeito da sua roupa. Homem que fala como você deve se vestir, como você deve ir para uma festa, ou se a sua roupa, não necessariamente falar que ela não está apropriada, mas dar a entender que você não deveria sair com aquela roupa naquele determinado ambiente, fuja. Às vezes isso não acontece com você, porque homens abusivos conseguem fazer com que deixe despercebido algumas coisas mais evidentes, mas ele pode fazer comentários acerca da roupa de outras mulheres, como em uma festa ou na rua, em um determinado lugar, ele comentar a respeito sobre aquela roupa ser inapropriada ou utilizar palavras como roupa de vagabunda e etc. Então não preste atenção só se ele faz isso com as suas roupas, mas se ele fica atento a como uma mulher no geral deve se vestir, seja na novela, seja com você ou seja com mulheres aleatórias na rua. Número 2. Faz comentários machistas de forma implícita. Então, a gente pode citar vários. Mulher não sabe dirigir, essa profissão não é para mulher. Dar a entender que mulher nasceu para ser mãe e dona de casa. Dar a entender que uma determinada mulher é para casar. Acho que esse é um dos comentários mais machistas que existem, então fique atenta a ele. Dizer ou dar a entender que uma mulher deve se valorizar. Sempre questione o que é esse se valorizar. A resposta pode ser bem interessante. Número 3. Fazem comentários homofóbicos. E eu vou explicar. Porque um homem, quando faz comentário homofóbico, ele geralmente tem uma propensão maior a ser machista. Porque uma pessoa que tende a excluir ou a rechaçar minorias, ele não vai atacar apenas uma determinada minoria. Então isso provavelmente, não digo que é uma regra, mas possivelmente veio junto com um pacote. Então um homem que fala mal, destrata ou tem algum tipo de comentário homofóbico com pessoas homossexuais, normalmente vai aparecer alguma coisa machista aí também. Fique atento. Se um homem é bacana, ou se qualquer pessoa é bacana, ela vai ser bacana com qualquer pessoa, independente de sexo, cor, sexualidade, gênero, ou enfim, independente da profissão da pessoa, ele vai ser bacana com qualquer pessoa. Número 4. Invasão de privacidade. Então, pedir senha do celular, fuxicar as suas conversas, fuxicar as suas redes sociais, perguntar a todo momento com quem você está conversando, pedir para que você mostre o celular para ele, implicar com seus amigos, dar a entender que postar determinada foto ou determinado conteúdo nas suas redes sociais pode não ser bem visto, esse tipo de coisa. Número 5. Ciúmes excessivo e desconfiança. A gente nem precisa falar sobre isso aqui, né? Mas aquela pessoa que quer sempre saber onde é que você tá, com quem você tá, controla a hora que você chega, ou se você tá com um homem a pessoa fica bravo. Ali você já tem um bom sinal de como vai ser o relacionamento se você decidir seguir em frente.
Número 6, e um aspecto super importante, são homens que destroem a sua autoestima. Às vezes não é nem assim um comentário que de alguma forma deprecia o seu corpo, partes do seu corpo, o seu cabelo, as suas roupas, o seu jeito de ser, a sua inteligência. Às vezes não é nem isso, são coisas bem sutis, como a famosa frase que você nunca vai encontrar alguém como ele ou melhor do que ele. Isso é tipicamente uma frase de um homem que você não quer do seu lado, porque um homem que você quer do seu lado sabe tudo que você pode conquistar. Também homens que falam de outras mulheres na sua frente com a intenção de te pôr para baixo. Tudo bem a gente falar de pessoas que a gente acha bonito, que a gente não acha bonito, mas cuide aquele homem que fala sobre aspectos de uma mulher apenas com a intenção de te provocar ou de te depreciar, te colocar para baixo ou comparar o seu corpo, o seu jeito de ser com o de outra mulher. Nós mulheres somos criadas em um ambiente puramente de competitividade e isso precisa ser questionado e não incentivado. Número 7, talvez dos aspectos mais importantes e que mais podem fazer com que você detecte já de início se o homem será abusivo ou é abusivo com você ou não. Não respeita o seu não. Te pede ou insiste para não usar camisinha. Não respeita ou insiste quando você pede para parar. Te dá a entender que se vocês não transarem, a relação não vai para frente. Te faz se sentir usada e não conversa direito com você após o ato sexual acontecer. Te chama apenas para situações em que claramente são propícias para rolar sexo. Isso não tem nenhum problema se as outras circunstâncias forem respeitadas, se você estiver afim e se for algo consentido e do seu prazer também. Não tem nenhum problema, mas se você não estiver confortável com isso, fique atento. Te obriga a fazer posições em que você não se sente confortável ou também se preocupa apenas com o seu orgasmo e com o seu prazer, no caso do prazer dele, e não com o seu. Número 8, invalida os seus sentimentos. Então, te chama de dramática, te chama de louca, te chama de sensível demais, mas em nenhum momento tenta por um minuto sequer se colocar no seu lugar diante de um desentendimento ou de uma discussão. Número 9, fala muito mal da ex. Quando uma pessoa fala muito mal da ex, a gente sempre pode se questionar porque a gente não tem a versão da outra pessoa. Então, sempre desconfia quando o homem fala que a ex é louca, que a ex é surtada, que a ex é doente. Não é uma regra que ela é ou que ela não é, mas sempre desconfie porque você não tem a outra versão da história. Então, já fica meio tendencioso pro lado da pessoa que tá contando, tá? Número 10, agressões verbais e humilhações, né? Então, xingamentos, principalmente a utilização de palavras como vagabunda e puta. Essas duas palavras a gente já vê o peso machista que tem quando a gente transforma elas pro gênero oposto. Se a gente chama um homem de vagabundo, normalmente está falando que ele é preguiçoso. Quando a gente chama uma mulher de vagabunda, a gente normalmente está falando que ela é fácil sexualmente, ou enfim, como você quiser chamar. E por fim a gente chega nas agressões físicas, mas elas normalmente acontecem depois de um tempo de relacionamento. Se engana quem acha que violência de gênero se resume apenas a agressões físicas. Não, existem muitas formas de agredir uma mulher, sejam essas formas sexuais, físicas, verbais, psicológicas, patrimoniais. Tem várias formas de se machucar e de se agredir uma mulher. E normalmente a agressão física é o último estágio em que um relacionamento abusivo pode chegar. Mas nenhuma relação abusiva começa com um tapa, começa com um soco. Começa com essas pequenas coisas que a gente naturaliza, porque a gente costuma, como mulher, naturalizar comportamentos de violência. E isso fica visível em séries como You ou filmes como 365, 50 Tons de Cinza e lá vai, não conheço outros, mas a romantização da violência, do abuso sexual, do ciúmes obsessivo e doentio como uma forma de amor. Então a gente tem que cuidar muito como isso tem sido naturalizado e perpetuado na nossa sociedade até os dias de hoje. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi mais pra gente
perceber os sinais de uma relação abusiva antes que você possa seguir em frente e depois acabe sendo mais difícil, mais complicado para sair de um relacionamento, tá? Mostre esse vídeo para quem você acha que pode estar passando por um relacionamento abusivo ou iniciando um. Converse com sua amiga, não deixe ela sozinha. Sempre é bom falar sobre isso, mostre que ela tem com quem contar. Nós mulheres precisamos nos agarrar umas às outras e não deixar com que um homem cale a nossa voz, certo? Se você acha que está em um relacionamento abusivo e se identificou com o que foi dito nesse vídeo, procure ajuda, seja da sua família, seja das suas amigas, seja de um profissional. Um beijo!